Dando início aí ao nosso culto, né? Hoje nós vamos começar aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como a gente sempre tem o hábito, né? E a gente faz aquele modelo de sempre. Se alguém quiser comentar, né? Só abrir o microfone e ficar à vontade, tá? Se quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, né? Normalmente a gente vai abrir de maneira aleatória, né? A gente tem esse hábito aqui, ó, né? A gente vai começar com o Evangelho. Vamos abrir aqui de maneira totalmente aleatória para ver o que os amigos espirituais enviam para a gente hoje. Ó. Vamos lá. É o capítulo 23, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Lá do Evangelho segundo o Espiritismo, com o nome A Moral Estranha, né? Então, esse capítulo já diz para a gente aí, né? Parece estranho, mas é o famoso parece, mas não é. Então está aqui no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penses que eu vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E que desejo, senão que ele se acenda? E devo ser batizado com um batismo, quando me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. E o pai estará em divisão com o filho e a filha com o pai, e o filho com o pai, e a mãe com a filha e a filha com a mãe, e a sogra com a nora e a nora com a sogra. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Agora, comentário do Kardec. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada, eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa, eu vim lançar fogo sobre a terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição com aquilo que ele ensina? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há nenhuma blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse o seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão, toda de paz, toda pacífica, toda de misericórdia, numa missão de perturbação e discórdia. Consequentemente, absurda, porque o bom senso nos faz afastar. Porque Jesus não poderia contradizer-se. Então, né, Jesus fala que vem trazer a espada, né, que vem trazer a separação, né? E aí o Kardec vai comentar esse texto, né? Porque muita gente estranha, né? Como é que Jesus, que é todo amor, bondade, né? Ele vai falar pra gente que ele vem trazer espada, que ele quer que o fogo se acenda, né? E aí pra gente entender isso, né? Como o próprio Kardec percebe ali, nós temos que ter, primeiro, né? Entender que o vocabulário, né? Quando é traduzido para outro idioma, né? Muitas vezes se perde. Vamos lembrar que Jesus, ele conversa, ele fala, ele ensina, né? No idioma da terra dele, que era um idioma chamado aramaico, né? O aramaico era a língua do povo de Israel na época de Jesus, né? E esse idioma, né, essas mensagens, essas falas do Cristo, elas foram traduzidas inúmeras e inúmeras vezes, né, de um idioma para outro. Depois para o grego, para o latim, e né, até chegar aqui na gente no português moderno, né, que nós estamos hoje. E muitas vezes, né, quando existe uma tradução, há perda de sentido e de entonação. Quando Jesus fala que ele veio trazer, né, a espada, né, vamos lembrar que a espada, dentro do contexto do evangelho, né, naqueles simbolismos, a gente vai ver que a espada é a própria essência do evangelho. Por quê? Porque é o conhecimento espiritual, né? Tá? Na Bíblia, a espada simboliza aquilo que você pode usar para cortar para um lado e cortar para o outro. Ou seja, a espada você pode utilizar tanto para abrir o seu caminho, quanto se você utilizar mal, você vai se cortar com ela, você vai se ferir, né? Por isso que lá na Bíblia tem uma parte que fala que vai sair uma espada da boca, né? A espada que sai da boca é o evangelho, é um símbolo, né? É uma alegoria para a gente poder entender.
E quando Jesus fala que vai haver divisão, o que que ele está querendo dizer com isso? Né? Essa divisão ela nasce exatamente do quê? Do antagonismo entre o materialismo, né? Ou seja, aquelas pessoas que estão presas à vida material, e aqueles que já estão descobrindo o caminho da espiritualidade. E não é um antagonismo de briga, onde há uma agressividade, onde há uma disputa, onde um vai enfiar o dedo na cara do outro e brigar. Né? Esse antagonismo é realmente no ponto de vista do quê? Dos gostos, dos desejos, daquilo que te busca, né? Então, muitas vezes, dentro de uma casa, né, o pai vai estar buscando se espiritualizar e o filho vai estar preocupado com os meios materiais. Ou então o pai vai estar lá preso, né, nas ilusões da matéria e o filho vai estar, né, buscando o seu crescimento, a sua melhora. Né? Então, assim, isso acontece muito. A gente vê, por exemplo, né, a gente estava aqui antes de começar tocando a música Chamas, né, que fala do João Evangelista, né? Nós vamos ver na encarnação posterior dele, quando ele foi Francisco de Assis, que a casa dele estava dividida, né? O Francisco de Assis era filho de um grande comerciante italiano, né? Que era o Pedro Bernardone, e o Pedro Bernardone era um cara totalmente materialista que só pensava em dinheiro. E o Francisco de Assis chegou um determinado momento da vida dele que ele percebeu que isso tudo era ilusão. E os dois entraram em atrito, né? Apesar de que o pai dele agiu até com violência contra ele, o Francisco de Assis, né? Ele entrou em divisão, ele não seguiu aquilo que o pai dele queria, que o pai dele queria que ele fosse um comerciante, uma pessoa muito rica, igual ele, né? E o Francisco de Assis queria cuidar dos pobres, amar a natureza, fazer aquilo que Jesus estava ensinando para ele. Então houve ali um conflito, vocês concordam comigo, né? Mas não foi um conflito de violência, né? Pelo menos da parte do Francisco. Né? O Francisco ele compreendeu que o pai dele não estava pronto, por exemplo, para lidar com a espiritualidade que ele representava. Então, o que o Francisco faz? Ele se afasta. Né? E é esse conflito que Jesus está falando. O conflito entre aqueles que querem ficar paralisados e que nós devemos respeitar, né? Não nos convém apontar o dedo e dizer você está parado ou coisa do tipo, né? E aqueles que querem seguir a sua espiritualidade. E isso vai gerar um atrito, né? Vai gerar um atrito às vezes num casal, né? Porque vai ter uma diferença de foco, né? Então você tem lá o marido e a mulher, né? E o marido quer trabalhar, ganhar dinheiro e ficar rico, a mulher quer se espiritualizar, né? Ou vice-versa. Vai ter um momento ali que vai ter um choque, né? Porque enquanto um vai estar querendo falar do dinheiro, do poder, da riqueza, o outro vai querer estar, né, preocupado com outras situações. E nem sempre esse choque vai se traduzir num choque agressivo. Né? Vai ser um choque que muitas vezes vai acontecer por mudança de ideias. E é isso aqui que Jesus está aludindo, né? Que ele veio acender um fogo, né? O que o fogo faz, gente? O fogo, antes de queimar, ele tem duas características, principalmente o fogo espiritual. Ele aquece e ele ilumina. Então, quando Jesus ilumina, ele quer propiciar o quê? Uma mudança de ambiente. Olha, chegou a luz aqui, opa, agora eu estou vendo que minha casa está bagunçada, eu tenho que me mexer. Quem está acostumado com a treva, quem gosta de ficar no escuro, quem não quer se olhar, né, vai se incomodar com a luz. Né, porque não quer saber. Já viu aquele caso que muita gente fala assim que não quer saber muito de coisa espiritual porque não quer pensar nisso agora? Né? É muito nesse sentido que esse texto está falando. Sabe aquele parente, ou a gente mesmo, quando a gente fala assim, não quer saber mais dessas coisas de mundo espiritual, não, porque senão eu vou ficar tendo que preocupar com isso e eu quero seguir minha vida de outro jeito. Né? Muita gente faz isso. Né? O que não nos dá o direito de julgar ou de condenar, nada disso. Né? Mas é apenas uma observação, né? E é esse o conflito que está acontecendo. Imagina uma pessoa que está querendo deixar para depois a construção espiritual, convivendo com um que quer fazer isso hoje. Né? Vai ter ali um choque, né? Um choque de relações, um choque de situações. Né? Pessoal, para quem está chegando, nós estamos estudando aqui o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No item não vim trazer a paz, mas a espada, tá bom? Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Quem quiser pode ficar à vontade. Senão nós vamos passar para o próximo texto. Estou vendo que a Yasmin e o Vinícius estão aí hoje. Vocês vão querer ler para a gente hoje, meninos? Se vocês quiserem, podem ficar à vontade. Boa noite. Desculpa Boa noite. não ter estado presente nos dois últimos. Foi nos dois? Foi nos dois. Deixa eu ligar a câmera aqui. Deixa eu abrir ali. Já abri. Vocês querem ler para a gente, meninos? Eu leio aqui. Gente, quem quiser ler, quem quiser comentar, fica à vontade, tá? Aqui o negócio é dividir, tá bom? Eu pedi eles porque normalmente eles leem, né? O segundo texto. Pode ler. A gente está lendo Fonte Viva, né? De Emmanuel.
E eu vou ler o capítulo 86, que é Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de seus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem. Quando sabemos orientá-la em serviços de elevação, a indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus favores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Acho que está falando bastante sobre um tema que a gente tem falado no nosso estudo mediúnico, que é da caridade, né? Que a gente precisa agir no bem e tentar manter os ensinamentos de Jesus nas nossas ações para a gente evitar a cólera, que a maioria das doenças e das dificuldades que a gente passa aqui na Terra é por conta de dificuldades que nós temos em lidar com as nossas tendências e em não seguir caminhos de vícios. Então, se a gente busca estar mais ligado numa questão espiritual, busca nos melhorar, busca estudar e agir com caridade, né? E tentar ajudar o próximo, a gente vai conseguir se melhorar cada vez mais. Eu acho legal esse ponto em relação à oração, muito colocado, né? Que a oração a gente pode entender sendo a gente criar esse vínculo, essa ligação espiritual, né? Esse padrão vibracional maior com Deus. E isso me lembra muito do que a gente leu a respeito da divisão que o Evangelho causa na vida, que é porque isso tudo que a gente lê, que a gente lê na mensagem, que a gente vê no dia a dia, é o padrão vibracional
geral, né, de todo mundo, é a corrente mental. E quando a gente quebra isso, né, quando a gente para analisar, quando a gente para pensar, quando a gente começa a estruturar o evangelho em nossa vida, é como se realmente a gente estivesse dividindo, a gente estivesse entrando em outra corrente. Então, essa mensagem, eu acho que foi mais um convite formal para justamente essa ideia da divisão, né, que o evangelho vem trazer. E não a divisão entre pessoas que se amam, né, mas a divisão de pensamento, de divisão de paradigma, né, da gente deixar de ser levado pela essa corrente mental, essa corrente vibracional e começar a refletir sobre a nossa vida mesmo, né, a entrar em oração. Belezinha. Ok. Um gatinho. Minha gatinha, ela todo dia foi fazer culto. Aqui em casa, quando a gente faz o culto, os gatos sempre juntam lá perto da mesa que a gente faz o culto na cozinha, né, pessoal? E aí, normalmente, ou eles vão lá e ficam debaixo da mesa lá, ou eles sobem na mesa para participar, né? Aqui em Os casa é o animais são. gato e o cachorro, Marcelo. Os dois saem É, correndo aqui na cozinha o tempo inteiro. A gente tá lá o fazendo a cachorro comida. fica debaixo da janela. Não, outro dia eu fiquei com dó dele que estava lá fora, eu peguei no colo. Só que ele é grande, todo peludo, né? E ele não gosta de colo, não. Então eu peguei e falei, não, vou te trazer para dentro, né? Mas, pessoal, é interessante, né, quando a gente fala do culto, né, até para a gente, né, quem está querendo fazer em casa, a gente vai notar que a primeira leitura, que é a leitura do Evangelho, ela sempre vai trazer a nossa necessidade. E as leituras que vêm depois, né, aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma, por exemplo, você tem uma casa que tem criança, né, então você compra um livrinho de Evangelho, um livrinho, né, que tem uma linguagem infantil, né, e deixa as crianças lerem também, participarem, né, ou quantas pessoas tiverem, quantas leituras, né, o pessoal quiser fazer, tá bom? A gente recomenda aí no máximo umas 4, para não demorar muito, né, porque o objetivo do culto não é estender demais. E no primeiro texto, né, a gente percebe o quê? A gente tenta entender, né, quando fala ali, né, a moral estranha, né, ou seja, a gente tenta entender as divisões, as disputas que estão acontecendo à nossa volta, né, e aí o segundo texto, né, quando vem essa mensagem aí para falar, né, vem trazer para a gente o quê? Uma dica de como solucionar o problema. Né, uma dica de como lidar, né, com esse movimento aí, que é a dica da cura, né, porque nós estamos reunidos em família com o propósito de quê? De nos curar. Né? E é interessante que o Emmanuel ele traz esse raciocínio que é recorrente, né? Ou seja, ele vem em muitas obras dele, o André Luiz também, a própria espiritualidade bate muito forte nisso, né? De que o processo de cura se inicia com a nossa intimidade, com a nossa transformação, com a nossa modificação de valores que vai ser, né, ajudado, né, pelo medicamento, pelo médico, né, por todas aquelas ferramentas e recursos que a ciência, né, graças a Deus, tem aí para nos oferecer, né? Mas que tudo passa pela nossa escolha, né? Tudo passa pela nossa reforma de raciocínio, de pensamento, de vontade, né? E para a gente aprender a lidar, né, com o diferente, né? Para a gente aprender a lidar com as divisões que vão ser necessárias, a gente tem que aprender a se curar, né? Curar os nossos corações, curar o nosso sentimento, curar o nosso ânimo, né? E a cura nasce também do perdão, do entendimento, da compreensão, né? Tem uma mocinha aqui nervosa aqui, ó. Você tá nervosa por quê? O que foi? Hã? Por que você está reclamando da vida? Só porque você é uma senhora idosa de 13 anos de idade, você acha que você pode ficar desse jeito? Hã? Só que você é uma vovó? Não, seja uma vovó menos rabugenta, né? Mas então, pessoal, alguém quer fazer algum comentário além da gente sobre o texto? Alguma pergunta? Não, você não quer? Não, então tá. Então vai embora. Se não quer, você não precisa perguntar. Boa Pode noite. falar. Boa noite, gente. Esse texto me faz refletir o momento que a gente está vivendo, né? Que a cura também vem em a gente abrir o nosso coração para o amor e deixar o egoísmo de lado, né? Deixar de ser individualista, começar a olhar para o entorno da gente com mais amor, com mais ser a luz no caminho da pessoa que está perto de você, do mais próximo. Então, eu acho que ele vem também falar isso, que a cura, além de passar pelas nossas opções, as nossas escolhas, o momento de reflexão, leva a gente também para esse lado do perdão e deixar de ser egoísta, né?
começar a olhar que nós estamos num planeta que um depende do outro, né? E que nós temos condição de ser a luz no caminho do outro. Basta a gente querer se disponibilizar, movimentar a nossa fé, né? Pôr a fé em movimento. E aí eu acho que quando as pessoas começarem a se conscientizar disso, a gente vai ter a cura de todos, não vou dizer de todos, né? Não estou tentando achar a palavra certa. Mas a gente vai ter a cura da gente e isso vai refletir no nosso corpo, né? Porque exatamente, vai refletir no nosso corpo e tudo que vem do espírito reflete no corpo, né? Então, a hora que a gente começa a curar o espírito, a gente vai começar a curar o nosso corpo e as doenças, os males vão se dissolvendo, vamos dizer assim. Eu acho que esse texto, tanto o Evangelho quanto o texto que a Yasmin trouxe para a gente, fala muito disso, né? De você praticar, pôr a fé em movimento, deixar de ser egoísta e praticar a cura, começando pelo espírito, pelo nosso espírito. Eu acho que é isso. Esse foi o meu ponto de vista, gente. Com certeza. E eu penso assim, você está falando aqui, eu tô aqui, né, pensando aqui, né, e a gente percebe o seguinte, né, nem sempre a paz aparente é boa. Né? Jesus ele vai falar dessa questão da paz, né? E ele tem uma passagem que ele fala que ele nos dá a paz dele, que não é como a paz do mundo, né? Que é uma paz diferente, né? Que é uma paz de consciência, é uma paz que nasce da atividade, né? Que para a gente paz é não estar fazendo nada, né? É apatia, não é paz, né? E eu acredito que tudo que está acontecendo com a gente hoje vai nos modificar muito. Né? Eu já estou aqui, hoje eu estava até conversando com os meninos, né? A gente estava lá no estúdio de mediunidade. Tudo vai ser diferente, gente. Né? Quando voltar as coisas ao normal, se é que esse normal, né, vai voltar do jeito que a gente pensa, eu acho que não, né? As nossas próprias formas de nos relacionar vão ter que ser diferentes, né? Então nós estamos aí construindo relações, construindo contatos que talvez se a gente tivesse do jeito que estava antes, a gente não teria. Né, que são os contatos virtuais, por exemplo, a gente vai ter que encontrar um meio termo entre o presencial e o virtual, né? Então, assim, são coisas que a gente vai ter que pensar, que a gente vai ter que modificar, que a gente vai ter que aprender. E todo aprendizado, ele é difícil. Né? Não é fácil a gente sair da nossa zona de conforto, né? Que é uma coisa que Jesus fala ali no primeiro texto, né? E uma coisa que o Emmanuel também fala, apesar de ele estar enfocando na cura, né? Ou seja, na solução do problema, ele também fala dessa mudança. Né? Então a questão toda está na modificação, né, das nossas posturas diante da vida. Né? Nós estamos aqui para muito mais do que sofrer, do que brigar, do que passar. Né? E a gente vai sair melhor do que a gente está entrando. Né? E a gente vê, né, hoje, a semana, nós passamos aí de 400 mil companheiros que voltaram para o mundo espiritual, é gente demais, né? Muita gente indo para o outro lado da vida, né? E a gente pensa assim, todos esses companheiros têm família, né? Todos esses companheiros têm pessoas que os amam, todos esses companheiros aí, eu duvido que tem alguém aqui que não conheça alguém que desencarnou. E isso tá impactando a nossa vida, né? São 400 mil pessoas que não vão estar mais convivendo diretamente com a gente, apesar que a gente sabe das questões espirituais, aquela coisa toda, né? Mas é algo para a gente pensar, né? Como que a gente pode fazer diferente daqui para frente. Né? E a proposta do curso do Evangelho no Lar é realmente a gente refletir, né? A gente encontrar ali o toque da espiritualidade, como a gente falou, né? O primeiro toque, falou assim, olha, presta atenção nisso. Né? Ou seja, presta atenção nesse momento de conflito, não assusta não, né? E o segundo toque, olha, a cura está vindo, mas essa cura precisa da sua mudança, essa cura precisa da nossa transformação, essa cura precisa que a gente, né, respire e pacifique o coração, porque ela já está acontecendo, as forças do bem estão trabalhando, né? E eu acho que nós devemos estar conscientes disso, porque nós podemos auxiliar nesse trabalho. Né? Porque durante a semana nós vamos encontrar com pessoas, nós vamos interagir, nós vamos conversar, né? E a mensagem que nós podemos levar para essas pessoas é a mensagem da esperança. Né? Acendendo a esperança nos nossos corações, nós vamos nos tornar capazes de dividir essa mesma esperança com aqueles que estão precisando. Né? Eu vejo muita gente precisando materialmente, mas temos muitos companheiros, né? Eu acho que todos nós estamos precisando emocionalmente de cuidado, de carinho,
de atenção, né? E o que a gente puder fazer para fortalecer esses laços vai ser a nossa colaboração aí com as forças da luz que já estão trabalhando por nós, né, meus amigos? O nosso tempo já está bem em cima, né? Alguém mais quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Senão nós vamos fazer a nossa irradiação de término aí do nosso Pode culto. falar, Marcelo? Pode falar. Opa. Temos um minutinho. Eu acredito que essas atividades que a gente faz aqui, né? O estudo, né? A instrução, ela põe em movimento o amor que a gente tem, né? No caso. E tem uma passagem belíssima do Emmanuel que se chama Duas Asas nos conduzem, né? Que é a asa da sabedoria e a asa do amor, né? Então, acho que uma age sobre a outra, eu acho que não tem como uma não agir sobre a outra, né? Então, quando a gente está estudando aqui, quando a gente tá movimentando o amor nosso, o nosso gesto de cura, né? E quando a gente está fazendo alguma atividade, algum engajamento, alguma atividade que ajuda o outro, que move alguma energia mais telúrica, né? No caso, aí a gente está aprendendo também com tudo isso. Eu acho que são duas asas, né? É igual um passarinho, né? É igual o magnetismo e eletromagnetismo, né? Uma coisa não fica sem a outra, né? É isso mesmo, amigo. Nós estamos nos movendo e estamos atraindo o tempo todo, né? Você fala do magnetismo, a gente está atraindo o tempo todo aquilo que nós somos e aquilo que nós precisamos, né? Então vamos tentar atrair o nosso melhor aí, né? E então vamos passar agora para a nossa irradiação, né? Da nossa prece final. Quem tiver aí uma pessoa que está precisando, né? E nós sabemos que temos muitos, né? Inclusive a gente mesmo, né? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar de Jesus, do seu amor. Vamos lembrar da espiritualidade amiga que nos trouxe aí o Evangelho, nos ensinando, respirando profundamente, lembrando que podemos doar sempre aquilo que temos de melhor, aquilo que temos de luz. Senhor Jesus, te agradecemos pelo momento que nos reúne, te agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos nesta época, aprendendo mais uma vez nessa encarnação, vencendo as nossas dificuldades, lutando para sermos pessoas melhores. Abençoa, Senhor, todos aqueles que amamos, que sabemos estarem necessitados da Tua luz, da Tua cura, da Tua paz. Abençoa, Senhor, todos os que estão revoltados, amargurados, sofridos, entristecidos e rancorosos. Abençoa, Senhor, todos os que estão doentes, seja da doença do corpo, que é mais fácil de se resolver, mas também aqueles que estão doentes no espírito, no coração, no sentir. Estende as tuas mãos misericordiosas sobre o nosso país, sobre o nosso planeta. Tu que é para nós o guia, o modelo e o mestre. Divino amigo, tu que nos chamaste individualmente a cada um para seguirmos ao teu lado, permite que possamos despertar para os valores da imortalidade, acordar para as responsabilidades da vida e trabalhar unidos no ideal do teu amor. Que cada um de nós seja uma extensão da tua luz, do teu carinho e do teu afeto. Te agradecemos mais uma vez e pedimos ao Pai que possa iluminar a todos nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja.